Olá, seguidores! Muitas vezes o que deveria ser apenas uma brincadeira se transforma em algo terrível, que acaba resultando em uma tragédia. Os trotes com os calouros de uma universidade, por exemplo. Os alunos mais antigos insistem em fazer brincadeiras com os recém-chegados. E ano após ano, essas brincadeiras acabam ficando cada vez mais pesadas. E, em algumas vezes, chega até mesmo a passar do ponto. Os calouros, como são chamados os alunos recém-chegados, passaram pelo vestibular da mesma forma que os alunos mais antigos. Porém, seguidores, em algum momento, um aluno que conseguiu alcançar esse objetivo não alcançou outro, que seria muito mais importante para ele, de se formar e ser chamado de Dr. Edson Tsung Chai Shui. Vamos começar, seguidores, dando algumas breves pinceladas aqui sobre quem é Edson Tsung Chai Shui. Ele nasceu em agosto de 1976 na cidade de São Paulo, filho de Hu Sui Feng Ming e Yen In Hua Shui, um casal que nasceu em Taiwan e emigraram para o Brasil no ano de 1970. Edson tinha dois irmãos mais velhos que, assim como os pais, também eram nascidos em Taiwan. E o nosso personagem central da história de hoje era o único membro daquela família nascido aqui no Brasil. Ele morava com os pais na Vila Cruzeiro, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Em 1996, aos 19 anos, foi reprovado na Faculdade de Medicina de São Paulo. Porém, na segunda tentativa, no ano seguinte, Edson foi aprovado. Em 1988, ele se afastou e, em 1999, ele retornou ao seu curso. Devido às dificuldades financeiras que a família enfrentava, Edson decidiu trancar a sua matrícula para tentar cursar a faculdade na medicina da USP. De acordo com os pais, na época, Edson sonhava com a USP. E ele também queria economizar o dinheiro para a família. Pensava no pai, que estava desempregado, e na mãe, que tomava conta de um pequeno bazar. Colegas diziam que Edson era muito tímido. Ele não bebia com frequência e não sabia nadar. E, embora ele não gostasse muito de festas, ele resolveu participar da festa dos calouros porque estava muito feliz em ter passado no curso de medicina da USP. Bem, seguidores, o fato é que uma festa universitária direcionada aos calouros, que são aqueles alunos que estão começando uma vida acadêmica, geralmente ocorrem muitos trotes. E esses trotes, na maioria das vezes, dividem os alunos em dois grupos. Os veteranos, que são aqueles mais antigos na instituição, e os calouros, que são os que estão chegando. E essa festa da USP ocorreu no dia 8, no dia 9 e no dia 22 de fevereiro de 1999, e o trote foi aplicado na faculdade em 3 fases, uma para cada dia. Edson participou da primeira e da segunda fase do trote sem problema aparente. Segundo a mãe, apesar de ter chegado molhado em casa por ter se jogado na piscina com roupa e estava de cabeça raspada, ainda assim ele decidiu participar da terceira fase do trote. Bem, seguidores, então os agendamentos dos trotes ocorreram da seguinte maneira: nos dias
8 e 9 de fevereiro de 1999 foram as fases 1 e 2, mas ainda teria fase 3 desse mesmo trote. E essa terceira fase ficou agendada para o dia 22 de fevereiro de 1999, o dia dos fatos. E por uma triste coincidência, a data de terceira fase desse trote culminou com o dia da aula inaugural da faculdade. E foi depois dessa aula que os calouros, incluindo Edson, foram pintados com tintas pelos veteranos por volta do meio-dia. Um grupo de aproximadamente 200 pessoas foi para a Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, que fazia parte de um diretório acadêmico da própria USP, onde ocorria o churrasco. E foi lá que as coisas começaram a acontecer. Bem, seguidores, tudo transcorria normalmente durante o churrasco até as 14h30. Porém, a partir daí, um temporal se formou na região e atingiu São Paulo. E no local dos eventos, as pessoas foram se dispersando conforme podiam. Algumas pessoas do grupo conseguiram voltar para casa. Outras, no entanto, se refugiaram em um ginásio da entidade. A festa continuou depois disso até às 18 horas aproximadamente. Havia muita cerveja rolando entre os participantes e acesso livre à piscina. Depois disso, todos os participantes voltaram para sua casa, menos um. Edson não voltou. E isso, seguidores, preocupou seus familiares, que queriam notícias do rapaz. E a notícia que eles não queriam receber veio logo na manhã seguinte. Edson perdeu a vida. O corpo de Edson foi encontrado por volta das 7h30 da manhã seguinte, por um funcionário da limpeza, na piscina do local. Um delegado disse que a água estava escura devido ao excesso de cloro e sujeira, o que pode ter atrapalhado na visualização do corpo submerso na noite anterior. Sua bermuda estava suja com tinta. Entretanto, segundo os veteranos, os calouros não recebiam trotes durante o churrasco e antes do início da festa. Os calouros eram limpos. Segundo o laudo de exame necroscópico, Edson morreu afogado entre 14 e 16 horas do dia 22 de fevereiro de 1999. Além disso, não havia sinais de agressão prévia à sua queda na piscina. Após uma análise pericial, ficou constatado que não havia sinais de agressão prévia à sua queda na piscina. O corpo apresentava escoriações e manchas. As primeiras provavelmente ocorreram em decorrência do período em que Edson se debateu embaixo d'água, tentando se salvar, e as manchas teriam sido produzidas cerca de 3 dias antes. Além disso, seguidores, é importante que se diga que mais tarde ficou constatado que os veteranos não se comportaram bem nessa festa. Foi revelado que a festa foi marcada pela agressividade dos veteranos em relação aos calouros, além da falta de segurança no local. Apesar de que não houve a definição se Edson perdeu a vida proposital ou acidentalmente. Havia pressão para que os calouros permanecessem na piscina, que tinha uma profundidade de até 5 metros, mesmo que não soubessem nadar. Além disso, houve elementos não planejados no evento, como diversas bebidas alcoólicas e frascos de lança-perfume também. Bem, seguidores, agora eu vou apresentar para vocês outro personagem importante no contexto dessa história, que se chama Frederico Carlas Jana Neto. Em primeiro lugar, seguidores, eu quero deixar claro aqui que eu não consigo acreditar na culpa desse rapaz. A única coisa que eu acredito é que ele fez uma brincadeira de muito mau gosto contra ele mesmo, pois tudo se voltou contra ele depois dessa brincadeira, inclusive os olhos da opinião pública. E quem é esse rapaz e o que ele fez, eu vou contar para vocês a partir de agora. Logo após o caso, a direção da USP abriu uma sindicância
para apurar o que de fato tirou a vida do Edson. E se fosse comprovado que houve trote violento, haveria punição aos alunos envolvidos, incluindo pena de expulsão e ao centro acadêmico. Os alunos veteranos fizeram um pacto de silêncio entre eles, pois eles decidiram que não dariam informações à imprensa e que orientaram os jornalistas a procurarem a direção da faculdade. E é nesse ponto que entra o estudante Frederico Carlos nessa história, também conhecido como Ceará. Será assim que eu vou chamá-lo a partir de agora, porque é mais fácil. E a brincadeira que o Ceará fez foi um momento onde ele disse o seguinte: eu sou o assassino do calouro da USP, eu matei o japonês afogado. O fato, seguidores, é que o Ceará, assim como Edson, também era estudante de medicina na época dos fatos. E para piorar a situação, ele estava na mesma festa a qual o Edson perdeu a vida. E como veterano, ele já estava exercendo a profissão de médico ortopedista. E depois que ele fez essa brincadeira, mesmo com a internet não sendo bem explorada como é hoje, a brincadeira viralizou e ele foi preso após 5 dias. No inquérito policial, mais de 130 pessoas foram ouvidas e, em 2001, Ceará e Guilherme Novita Garcia foram apontados como os veteranos que lideraram o trote. Foram indiciados por homicídio qualificado junto ao estudante de medicina Luiz Eduardo Passarelli Tirico e Ari de Azevedo Marques Neto. Bem, seguidores, o tempo passou e chegamos no ano de 2006. Então esse caso foi arquivado pela STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não haviam elementos suficientes para justificar as acusações. O Ministério Público recorreu da decisão, mas em 2013, por 5 votos a 3, a Suprema Corte confirmou a decisão e entendeu que o STJ tinha competência para trancar uma ação penal antes que o juiz de primeira instância analisasse o processo. Os pais de Edson também entraram com uma ação contra a USP, pedindo indenização por danos morais e materiais, exigindo como indenização uma pensão mensal equivalente a 20 salários mínimos. Porém, o TJ de São Paulo entendeu que a universidade não era responsável pelo centro acadêmico onde os fatos ocorreram. Em 2008, o pai de Edson faleceu devido a uma depressão desencadeada a partir da perda de seu filho. Assim, 20 anos após Edson ter perdido a vida, no ano de 2019, a mãe do rapaz apareceu em alguns jornais pedindo justiça pelo seu filho e que o caso fosse reaberto, uma vez que o pai de Edson perdeu a vida 9 anos após a perda do filho, sem que o caso de Edson fosse solucionado até aquele momento. A morte de Edson levou a uma série de mudanças e discussão sobre trotes em universidades. A USP baniu os trotes em todos os campos universitários e criou um Disque Trote para receber denúncias de trotes violentos. Em vez disso, os novos alunos de medicina são recebidos com palestras, tour pelo campus e ações educativas que também envolvem os pais. Em 9 de abril de 2003, a Câmara Municipal de São Paulo criou o Prêmio de Cidadania Universitário Edson Tsung Chai Chue para que seja concedido como prêmio, estimulando o exercício da cidadania, a preservação ambiental e a participação comunitária.
Em 2008, foi divulgado que haveria um filme sobre o caso, mas nunca houve registros de que esse filme foi lançado. Esse caso foi citado na lista de crimes que abalaram o Brasil no site do Terra. Houve diversos artigos acadêmicos que citam o caso de Edson no que se refere aos trotes violentos feitos dentro das universidades. E agora, seguidores, vamos às duas perguntas referentes ao caso de hoje. Número 1. O que aconteceu com Edson na festa dos calouros pode ser considerado um acidente? Número 2. Os trotes universitários deveriam ser reformulados pelas instituições de ensino? Sim, não. Por quê? Respondam, interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem esse vídeo com os amigos. E ativem o sininho para receberem as notificações sobre os próximos vídeos que eu colocar no canal. E não se esqueçam de me visitarem na rede vizinha, cujo o endereço está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.